A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus. Meus irmãos, estamos aqui para iniciar mais um EBD, né? Mais um ciclo de EBD. E com um tema muito gostoso, mas um tema interessante, algo que a gente já deve ter lido diversas vezes, e é sempre muito bom voltar a ler e entender o que o nosso Senhor está falando conosco, tá bom? Então, hoje o tema de hoje se fala assim: seu coração é um solo fértil? É o nosso tema de hoje. Olha que coisa interessante, né? O seu coração, o meu coração é um solo fértil? Então é essa análise, é essa pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias em relação ao conhecimento, a alimentação da palavra de Deus em nossas vidas. Quando a gente vai entender isso, a gente fica tranquilo, a gente juntos aqui vai entender todo esse tema e o contexto que nós vamos falar sobre ser um solo fértil, coração fértil, tá bom? Então, na reflexão de hoje, nós vamos trabalhar em Mateus 13. Olha, Mateus 13 é um texto bastante conhecido, como eu comentei, que nos dá esse conhecimento sobre ter um coração fértil, certo? Então, antes disso, vamos orar para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Então, meus irmãos, grandioso Deus, Senhor, Pai, amado Pai bendito, estamos aqui na Tua presença para agradecer a Ti por mais essa oportunidade, Deus, de poder estudar, de poder interpretar, de poder entender o que o Senhor deseja para nossas vidas. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de ser ferramenta do Teu conhecimento, de ser ferramenta do Teu querer, de fazer, sim, ó Deus, o que o Senhor deseja em nossas vidas. Agradeço por mais essa oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, como eu falei, o texto hoje está em Mateus 13. E lá em Mateus 13, no capítulo 3, iniciais, a gente vai até o capítulo 8, até o versículo 8. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto que todo mundo conhece, né? Que é a parábola do semeador. Então, falar sobre o coração fértil, um solo fértil, é falar sobre a parábola do semeador, que Jesus Cristo nos falou, nos ensinou e nos ensina até hoje. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 160 e 30 por 1. Então, meus amados, é um texto bastante conhecido, é um texto importante, é um texto que nos ensina muito, né, sobre um coração fértil, sobre estar fértil, né, para a palavra de Deus e para o entendimento da palavra de Deus em nossas vidas. Então, nós vamos, né, trabalhar esse tema que é amplo, deixar bem claro, meus irmãos, é bastante amplo para que a gente possa falar, mas vamos buscar tentar ao máximo entender o que nosso Senhor Jesus Cristo queria explicar sobre a parábola do semeador. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O próprio Jesus, como eu falei, ele explica, nosso mestre, o porquê da parábola, né? Ele explica aos discípulos. Ele explica aos discípulos por que ele falou daquele jeito, né? Por que ele colocou daquela forma. A gente pode ver isso mais à frente em Mateus 18, 23, né? A gente pode também Mateus 13, de 18 a 23.
ele explica sobre isso, né? Ele vai lá e comenta. 18 a 23, hein? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz, e si mesmo antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas cuidados deste mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e fica frustrado, infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e a produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o próprio Jesus, ele volta a explicar a parábola para os discípulos, para que os discípulos entendam o porquê daquele texto, o porquê Jesus falou aquilo para a multidão, daquela forma. E ele deixa bem claro cada ponto da parábola. Nós vamos entender, né, um pouco mais. Então, Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata. Então, muitos ouvem a palavra, mas não conseguem entender, né, ou não querem entender. E o que acontece? O maligno arrebata, leva para o mundo das drogas, para o mundo das coisas equivocadas, dos valores tortos, dos caminhos equivocados, dos vícios em geral. Por quê? Porque não dá oportunidade da semente que foi colocada ali brotar em terreno fértil. Ele aí fala também, né, sobre o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que ouviu a mensagem impulsivamente, recebe com alegria. No entanto, pela falta de raiz, isso dura pouco. Então tem muita gente que até começa naquela emoção, naquela alegria, mas no primeiro problema, meu irmão, na primeira dificuldade, na primeira situação adversa, esquece de Deus, nega Deus. Aí acha que vai conseguir resolver os problemas, as dificuldades, as situações difíceis lá no mundão, lá fora, com as falsas amizades, com os falsos profetas, com as pessoas que dizem que são boas e na verdade não são. E aí são tragados também pelo mal. Também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam, tornando-se infrutíferas. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos, contudo, o exemplo da semente que foi semeado. Então, aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que ele até compreende da palavra de Deus, ele até entende que é importante a palavra de Deus na vida dele, mas ele olha a palavra de Deus e vê as coisas que tem lá no mundo, e para ele as coisas que tem lá no mundo é muito mais importantes do que viver no reino, da riqueza do reino. A riqueza do mundo para ele é mais poderosa, é mais importante, é altamente sedutora do que ficar na presença de Deus e desfrutar da riqueza eterna. Então esses, meu irmão, tem muitos, e que a gente pode, que vocês mesmos já devem ter visto, pessoas que aparentavam estar seguindo o caminho do nosso Senhor e de uma hora para outra ela é seduzida, ela é tragada pelas coisas que tem no mundo, pelas riquezas do mundo. E olhe que tem muita gente que nasceu no Evangelho,
e saíram, né? A gente precisa continuar orando por elas, pedindo misericórdia a Deus para que elas possam voltar ao primeiro amor, né? Voltar a entender que o único caminho, a verdade e a vida, sem sombra de dúvida, é seguindo ao nosso Mestre Jesus. E a palavra viva em nossos corações, que é a palavra de Deus. E por fim, ele fala, contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem de Deus e frutifica. Meu irmão, aquela pessoa que mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com todas as situações adversas, ela está ali perseverante, porque ela entende que a palavra de Deus e os ensinamentos que Deus dá na vida dela é verdadeiro, é eterno, é contínuo e não volta vazio. Não volta vazio. Ao contrário, ela é bênção, porque ela é abençoada, mesmo com dificuldades, ela é abençoada e abençoa as pessoas que estão em volta dela. Consegue irradiar bênção. E as pessoas começam a querer vivenciar o que ela está vivenciando. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas já falaram para vocês que você tem um semblante diferente, que você tem um jeito diferente, que você pensa diferente, e aí você lembra que isso não vem de você, vem de Deus, porque você está dando a oportunidade de Deus fazer morada no seu coração. Como? Entendendo a palavra de Deus, interpretando ela e deixando o Espírito Santo fazer morada. Voltar a falar até do fruto do Espírito Santo, né? Eu falei nos outros temas que trabalhei anteriormente. Então é isso que faz a diferença. É isso que Jesus Cristo está falando. No momento que o fruto da palavra, que frutifica mesmo no coração da pessoa, o Espírito Santo faz morada. Então, por isso, ela consegue o quê? Frutificar. O que é frutificar? É poder liberar esse fruto para outras pessoas também provar e poder vivenciar essa alegria de estar na presença de Deus. Isso que é o diferencial. É esse o ponto principal da parábola do semeador, gente. É de você poder entender que você recebeu, você se alimentou, você se frutificou e você agora vai poder semear também outras pessoas. Então, é esse o diferencial. Vamos dar continuidade. Ele aí fala sobre 3 tópicos, elementos básicos da parábola do semeador. A semente da parábola, né? Quando ele fala semente, que é o primeiro tópico do elemento, representa o que? A palavra de Deus. Então, quando Jesus fala que o semeador jogou a semente, ele falou da palavra. Ele tá dizendo, olha, quem quer receber, está aqui, ó, está disponível. Agora, se seu coração vai estar disponível, e a gente volta a falar sobre seu coração é um solo fértil, né? Se você vai estar aberto a querer vivenciar a alegria do Senhor na tua vida, é uma coisa. Agora, se você não, você prefere não querer essa alegria, é outra, né? Então, o primeiro tópico é a semente que é lançada para as pessoas. O segundo tópico é o semeador mesmo. É a figura do semeador, que nada mais é do que o nosso próprio Jesus Cristo. Quando ele começa a falar, quando ele começa a dizer, quando a gente lê a palavra de Deus e entende o exemplo de Jesus Cristo na nossa vida. Então, tudo que ele fez, tudo que ele faz na nossa vida, a proclamação do Evangelho, isso é Jesus Cristo, né? É o semeador. E ele nos ensina a semear. Esse é o diferencial.
E o terceiro tópico nada mais é do que o solo citado na parábola do semeador. Cada qual com a sua particularidade é uma indicação do coração humano. Olha, então, somos diferentes. Cada um tem o seu jeito, né? Porém, todos têm a oportunidade de ter o coração ligado a Deus. Cada um vai ter o seu jeito. Mas a diferença é dar a oportunidade a Deus que o Espírito Santo faça morada em sua vida. E automaticamente, quando o Espírito Santo faz morada na nossa vida, algo diferente acontece. O que podemos tirar nessa lição? A parábola do semeador traz lições muito importantes e quero destacar 3 delas. Em primeiro lugar, ela ensina que a semente do Evangelho é alcançada em diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Verdade. Então, vai ter resultados distintos, vocês viram, né? Alguns vão aceitar, outros não, outros vão aceitar, mas não desistir, outros vão entender, mas preferem lá o mundão, mas vai ter gente que vai ter, como nós que estamos aqui, que vai entender que o único caminho verdadeiro é estar na presença de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem a mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo, né? Que acaba recebendo de forma superficial a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida. E outras pessoas possuem um coração muito mais ocupado com as coisas desta vida. Iludidas com as coisas dessa vida, e aí não deixam dar oportunidade da palavra de Deus viver no seu coração. E por fim, aqueles que realmente dão a oportunidade à palavra de Deus no seu coração, que deixa a semente brotar e virar frutos no seu coração. Então, esse é o diferencial. Então, em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca a responsabilidade humana. Então, isso é importante, que fala sobre o livre-arbítrio. É um outro ponto importante, que depois a gente pode falar sobre isso em outro estudo. Então, a oportunidade de escolha. Olha como Jesus não é carrasco, ao contrário, Deus não é carrasco. Deus nos dá a liberdade de escolher. Se você quer ir para o caminho dele, que é o caminho de qualidade, da coisa boa, de viver alegre, feliz, ou quer viver lá no mundão, com as incertezas, com as coisas, com as angústias e tudo que não presta. Então, gente, para encerrar, eu quero falar para vocês que o solo, que tipo de solo é o seu coração, né? Se o seu coração como anda, ele está queimado pela palavra de Deus ou você ainda é cheio de dúvidas? Você está frutificando o solo, né, dando oportunidades, buscando a verdade na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo para te capacitar. Sei que muitas vezes nós temos dúvidas, é um fato, meus irmãos, mas a certeza é que se você busca Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, se você deixa o Espírito Santo viver na sua vida, essas dúvidas cada vez mais ficam longe, porque você vai ter certezas que Deus é o caminho verdadeiro, que é a oportunidade da gente viver com alegria e de viver bem, viver feliz, mesmo deixando claro, com todas as dificuldades. Então, que Deus continue nos abençoando, nos capacitando e orientando. Fica com Deus, meus irmãos, e até a próxima.